Imagina isso comigo. Enquanto a maioria dos países ainda disputa território com fragatas velhas e submarinos que precisam subir para respirar, o Brasil está prestes a colocar no mar uma máquina que simplesmente muda as regras do jogo. Não é exagero. Estamos falando de um submarino capaz de desaparecer no Atlântico Sul por meses, navegar sem ser detectado e ainda carregar um reator nuclear inteirinho dentro dele. E o mais impressionante, isso não é teoria, não é promessa política, é real, está acontecendo agora e quase ninguém sabe o tamanho disso. E antes que você pense, deve ser mais um projeto caro e enrolado, deixa eu te contar. O Brasil está entrando em um clube que só 5 potências do mundo conseguiram entrar. A gente está falando de autonomia, tecnologia pesada, não conversa fiada. A questão é, por que um único submarino brasileiro coloca o Atlântico Sul em outro patamar de poder militar? E mais importante, por que isso muda diretamente a forma como qualquer país vai olhar para nossa costa, nossas riquezas e até o pré-sal nos próximos anos? É exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Então segura, porque a história por trás desse submarino é muito maior do que parece. Quando a gente fala de submarino nuclear, muita gente imagina que é só mais uma arma cara. Mas o contexto por trás desse projeto é muito mais profundo. E se você olhar com calma, vai perceber que ele faz um sentido estratégico absurdo para o Brasil. Pensa no nosso mapa por 2 segundos. O Brasil tem mais de 7.000 quilômetros de costa. É praticamente uma muralha natural de água que rodeia o país e que precisa ser vigiada constantemente. Essa imensidão azul não é só um pedaço de mar. Ela abriga uma das maiores riquezas estratégicas do planeta, conhecida pelos militares como Amazônia Azul. E não é exagero, estamos falando de uma área de 5,7 milhões de quilômetros, com gigantescas reservas de petróleo, gás, biodiversidade, rotas comerciais e boa parte do futuro energético do país. Agora, imagina defender tudo isso com submarinos convencionais, aqueles movidos a diesel e baterias, que precisam subir para respirar de tempos em tempos. É como tentar vigiar um shopping enorme com uma lanterna fraca. Você só enxerga até onde a bateria deixa. E o mundo mudou. As grandes potências estão cada vez mais interessadas no Atlântico Sul, seja pelos recursos, seja pelas rotas marítimas, seja pela projeção militar. Não é à toa que navios de países que sequer têm relação direta com o Brasil aparecem às vezes por aqui visitando, patrulhando, treinando. E aí vem o grande ponto. Um submarino nuclear não é invenção nem luxo. Ele é a única ferramenta capaz de vigiar uma área gigantesca e estratégica, sem ser detectado, sem depender de oxigênio externo, sem precisar voltar para a base e sem perder velocidade. Enquanto um submarino convencional tem autonomia limitada e precisa surgir na superfície para recarregar baterias, um submarino nuclear simplesmente não para. Ele não precisa subir, não precisa pedir ar, não precisa ser visto. Isso muda completamente o equilíbrio do Atlântico Sul. E o Brasil entendeu isso há décadas. Por isso, lá atrás, antes mesmo de se falar em pré-sal, a Marinha já planejava dominar esse tipo de tecnologia, não por vaidade, mas por necessidade. Porque, gostando ou não, em um mar tão grande e tão cobiçado, quem não aparece não é lembrado, e quem não se protege é engolido. É exatamente esse cenário que explica por que o submarino nuclear brasileiro é tão importante. Ele é a resposta exata a um problema que existe há muito tempo e que só está ficando maior. Para entender como o Brasil chegou até o seu primeiro submarino nuclear, a gente precisa voltar alguns anos e enxergar o tamanho da virada que foi o ProSub. Esse nome aparece direto nas notícias, mas pouca gente sabe realmente o que ele representa. O ProSub não é um projeto. Ele é um programa inteiro, uma reestruturação completa da capacidade naval brasileira. Algo tão grande que mudou, literalmente, o mapa industrial e militar do Rio de Janeiro. Tudo começou com uma parceria estratégica entre o Brasil e a França, lá por 2008. Só que tem um detalhe. Ao contrário do que muita gente pensa, a França não deu um submarino nuclear pronto para a gente copiar. O acordo era outro. Eles ajudariam na parte do casco, da engenharia estrutural e na construção de submarinos convencionais mais modernos. Mas o reator nuclear naval seria 100% brasileiro. Isso já diz muito sobre a ambição do programa. O ProSub envolveu 3 pilares gigantescos. Primeiro,
construção de um estaleiro moderno. Em Itaguaí, surgiu um dos maiores complexos navais do Hemisfério Sul. Não é exagero. Antes, o Brasil não tinha estrutura para fabricar submarinos de grande porte. Hoje, o país tem um estaleiro capaz de construir cascos inteiros, integrar sistemas, testar tecnologias, montar seções e fazer manutenção pesada, tudo no mesmo lugar. É um salto industrial gigantesco. Segundo, transferência de tecnologia. Mais de 30 empresas brasileiras receberam transferência de tecnologia, desde softwares de navegação até metalurgia de alto nível. Engenheiros brasileiros passaram anos dentro de estaleiros franceses, aprendendo técnicas avançadas, trazendo conhecimento para dentro do país. Esse aprendizado não termina no ProSub. Ele se torna parte da indústria brasileira para sempre. Terceiro, desenvolvimento do reator nuclear naval. Essa é a parte mais sensível. O reator do SNBR não tem nada a ver com o reator de uma usina civil. Ele precisa ser compacto, seguro, silencioso e capaz de funcionar por mais de uma década sem troca de combustível. E o Brasil decidiu fazer isso sozinho. Para isso, o país reforçou seu centro de pesquisa nuclear, treinou equipes, desenvolveu materiais e criou tecnologias inéditas. Não existe manual, não existe tutorial no YouTube, não existe curso. É engenharia de ponta, feita literalmente do zero. E o mais impressionante, quando os primeiros submarinos convencionais da parceria ficaram prontos, como o Riachuelo, eles não eram apenas novos submarinos. Eles eram a prova de que o Brasil tinha aprendido, absorvido e dominado várias etapas da cadeia produtiva. O Álvaro Alberto, o submarino nuclear, é só a ponta desse iceberg tecnológico. O ProSub, na prática, é o seguinte: o Brasil deixou de ser comprador e se tornou construtor. Deixou de depender de favores e passou a dominar tecnologia crítica. E isso é a chave que abre a porta para o nosso submarino nuclear entrar na história. Agora que você já entendeu por que o Brasil precisa de um submarino nuclear e como o ProSub preparou o terreno, chegou a hora da pergunta que todo mundo faz. Tá, mas o que diferencia um submarino nuclear de um convencional? Por que ele é tão mais poderoso? A verdade é que a diferença entre os dois é tão grande que parece que estamos falando de categorias completamente diferentes. Vamos quebrar isso no modo mais simples possível. Um submarino convencional funciona basicamente assim. Ele usa motores a diesel para carregar baterias, e quando está submerso, passa a depender exclusivamente dessas baterias. O problema? Bateria acaba, e rápido. Quando isso acontece, ele precisa subir para renovar o ar e recarregar tudo de novo. E cada vez que ele sobe, ele fica vulnerável. Agora, o submarino nuclear, ele usa um reator nuclear compacto, selado, seguro e silencioso, que gera energia por anos, sem precisar de reabastecimento. É literalmente ter uma mini usina dentro de um casco de aço. O resultado disso é simples. Ele pode passar meses debaixo d'água, sem subir, sem emitir fumaça, sem ligar motores barulhentos e sem dizer ao inimigo onde está. Aqui vai o ponto que realmente importa militarmente. Um submarino comum tem autonomia limitada e velocidade baixa quando está submerso. Um submarino nuclear, por outro lado, é mais rápido debaixo d'água do que na superfície, e isso já elimina metade da capacidade de rastreamento do inimigo. É como comparar uma bicicleta elétrica com um carro esportivo movido a energia infinita. Além disso, graças ao reator, ele não apenas se move mais rápido, ele consegue manter essa velocidade por dias, semanas, meses, sem parar. Isso permite que o submarino nuclear atravesse o Atlântico sem nunca emergir, realize patrulhas gigantescas, apareça onde ninguém espera e, principalmente, não apareça onde todos estão procurando. Essa imprevisibilidade é praticamente uma arma por si só. A furtividade vem de 3 pontos principais. Ele não precisa subir, nada de snorkel, nada de motores a diesel ligando, nada de calor subindo para uma superfície, menos pegadas térmicas e visuais. O reator naval usa sistemas de circulação e propulsão, projetados para minimizar ruído. Existem técnicas avançadas que somente potências navais dominam para reduzir vibração, cavitação e assinatura acústica. Submarinos nucleares podem operar mais profundo. Quanto mais fundo, mais difícil fica identificá-los com sonar. Quer um exemplo simples? Detectar um submarino nuclear moderno é como tentar ouvir um celular vibrando no meio de um estádio lotado. É possível, mas praticamente improvável. O submarino nuclear é o único tipo de plataforma marítima capaz de varrer áreas enormes,
operar em silêncio absoluto, permanecer oculto por tempo indefinido e entregar presença militar real no oceano. Para um país com uma costa gigantesca e riquezas estratégicas como o Brasil, isso é simplesmente perfeito. Agora que você entende o porquê e o como, chegou a hora de falar do protagonista dessa história, o primeiro submarino nuclear brasileiro, o SN-10 Álvaro Alberto. Ele não é apenas mais um submarino, ele é o maior salto tecnológico que a Marinha do Brasil já deu em toda a sua história. E para entender o impacto dele, precisamos olhar peça por peça, desde o tamanho que vai permitir a autonomia absurda que falamos antes. O submarino recebe o nome de, para você ter uma ideia prática, é maior que um prédio de 30 andares deitado. É quase o dobro do tamanho de um submarino convencional brasileiro. É o suficiente para abrigar um reator, dezenas de sistemas, torpedos, usinas internas, alojamentos e ainda sobrar espaço para a operação. Ou seja, é um monstro. Ele deve operar com algo em torno de 100 a 120 tripulantes, entre oficiais, operadores de sistemas, engenheiros e equipes de manobra. A seleção para trabalhar no SNBR é extremamente rigorosa. Estamos falando de treinamento com padrões de países que dominam tecnologia nuclear militar. Cada integrante da tripulação precisa saber agir em silêncio, literalmente no escuro, com sensores, monitores e protocolos que exigem precisão absoluta. Não é qualquer um que entra ali. Aqui entra a maior conquista tecnológica brasileira. O reator naval do Álvaro Alberto é 100% projetado e desenvolvido no Brasil, e isso é algo que só 5 países no mundo conseguiram até hoje. Ele é compacto, seguro e construído para funcionar anos sem necessidade de reabastecimento. Esse reator permite que o submarino atravesse o Atlântico sem aparecer, permaneça submerso por longos períodos, mantenha velocidade constante e execute missões estratégicas de vigilância, proteção para o Brasil. Porque no fim das contas, não é só sobre ter um submarino nuclear. É sobre o que ele representa, o que ele impede, o que ele dissuade e o que ele permite que o Brasil faça que antes era impossível. O Atlântico Sul é imenso. São milhões de quilômetros quadrados, com rotas comerciais, plataformas petrolíferas, cabos submarinos, áreas de pesca e toda a infraestrutura marítima que sustenta boa parte da economia brasileira. Com um submarino convencional, você cobre uma fatia pequena disso. Com um submarino nuclear, você cobre tudo. Ele pode se deslocar rapidamente de um ponto ao outro sem emergir, sem fazer barulho significativo e sem ser detectado. Isso muda completamente a postura do Brasil no mar. É como passar de uma patrulha a pé para uma força de elite com visão noturna e helicóptero. Submarino nuclear não é feito para aparecer. Ele é, antes de tudo, uma arma de dissuasão. Quando um país sabe que você tem uma plataforma capaz de se aproximar silenciosamente, atacar a qualquer momento e desaparecer sem deixar rastro, ele pensa 2 vezes antes de tentar qualquer coisa. E isso é vital no Atlântico Sul, especialmente porque temos grandes reservas de petróleo, temos áreas em disputa, temos interesses estrangeiros na região e temos uma mineração submarina que no futuro vai valer ouro. Pensa assim, se um navio de uma potência externa quiser se aproximar da costa brasileira, ele nunca vai ter certeza se o Álvaro Alberto está ali, e essa dúvida já é suficiente para manter muita gente no lugar. Hoje, o pré-sal representa uma fatia gigantesca da economia nacional, e essas plataformas ficam a centenas de quilômetros da costa. Quem protege isso? Atualmente, navios e aviões, mas nada protege melhor do que algo que o inimigo não consegue ver. Um submarino nuclear pode vigiar rotas de aproximação, interceptar alvos antes de chegarem na zona petrolífera, monitorar atividades suspeitas e garantir que nenhuma força externa teste limites na região. É literalmente uma fortaleza móvel invisível. No hemisfério sul inteiro, existe uma coisa curiosa: quase ninguém tem submarino nuclear. Só a África do Sul e a Austrália têm programas avançados, mas nenhum operacional no momento. Na prática, o Brasil se torna o único país do hemisfério sul com essa capacidade. Isso significa mais respeito internacional,
maior peso geopolítico, mais independência militar, mais autonomia estratégica. E, claro, significa que o Brasil deixa de ser espectador e se torna ator em qualquer discussão que envolva segurança marítima no Atlântico Sul. Ter submarino nuclear coloca o Brasil no mesmo patamar de decisões que França, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e China. Não em quantidade, obviamente, mas em capacidade tecnológica. A diferença entre ter um submarino nuclear e não ter é tão absurda que muda o status do país automaticamente. É como sair de categoria amadora para categoria profissional no campeonato mundial. O Álvaro Alberto muda o poder no Atlântico Sul porque torna o Brasil imprevisível militarmente, aumenta a capacidade de defesa de áreas críticas, protege o pré-sal, rotas comerciais e cabos submarinos, coloca o país em uma liga naval que só potências jogam, aumenta o peso diplomático do Brasil e cria uma dissuasão tão forte que reduz a chance de conflitos antes mesmo que eles comecem. É a combinação perfeita de invisibilidade, alcance, autonomia e poder. Quando se fala em submarino nuclear, muita gente imagina que tudo é vitória, tecnologia e poder. Mas a verdade é que um projeto desse tamanho, pioneiro, complexo e altamente sensível, carrega desafios reais, polêmicas políticas e um oceano inteiro de mitos. E para entender o valor do Álvaro Alberto, é importante ver esse outro lado também. Submarino nuclear não é barato, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na França, nem em lugar nenhum. O ProSub envolve construção de estaleiro, treinamento de engenheiros, importação de tecnologias críticas, desenvolvimento do reator, testes de segurança e toda uma cadeia industrial nacional. Isso tudo custa bilhões. E aqui vem o ponto que muita gente não entende. Não existe submarino barato. Se você vê algum país construindo submarino nuclear por um preço milagroso, desconfie, porque ou o número está errado ou está faltando metade das informações. Mas existe uma frase famosa entre estrategistas militares: caro é perder soberania. Comparado ao tamanho da Amazônia Azul, ao pré-sal e às riquezas marítimas que o Brasil precisa defender, o investimento faz sentido estratégico. Nem mesmo potências navais constroem um submarino nuclear rapidamente. O primeiro de uma classe costuma levar 10 a 15 anos para projetar, mais 8 a 12 anos para construir, integrar e testar, e até 2 anos só de testes finais e certificações de segurança. Isso nos países que já dominam tudo. Para um país fazendo seu primeiro submarino nuclear, é natural que existam atrasos. Brasil, França, Austrália, todos passam por isso. E aqui entra outra verdade importante. Cada atraso significa aprendizado. Tecnologia nuclear não permite pressa, ela exige perfeição. Quando o público ouve nuclear, logo pensa em bomba. E aí surgem mitos do tipo: é perigoso ter isso no mar. Isso pode explodir. E se vazar radiação? O Brasil quer fazer arma nuclear. Tudo isso é mito. Os reatores navais são blindados, estáveis, projetados para desligamento seguro. E não tem nada a ver com reatores de produção de plutônio para bombas. Além disso, a Agência Internacional de Energia Atômica acompanha o programa brasileiro há décadas, e o próprio Tratado de Não Proliferação permite uso militar desde que não seja para armas. Exatamente o caso brasileiro. Resumindo, não há risco de explosão nuclear, e o submarino não é uma bomba ambulante. Esse é o argumento que aparece sempre, dito por quem não conhece a Amazônia Azul, não sabe o tamanho das reservas do pré-sal, nunca estudou geopolítica do Atlântico Sul, ou não tem noção da movimentação de potências estrangeiras na região. O submarino nuclear não é luxo, ele é proteção estratégica, e no mundo moderno, proteção não é opcional, é obrigatória. Esse talvez seja o ponto mais crítico de todos. Projetos militares estratégicos de longo prazo sofrem com trocas de governo, cortes de orçamento e pressões externas. Não existe submarino nuclear rápido. Ele atravessa gestões, mandatos, crises e incertezas. Manter o ProSub vivo exige que os países autorizados a desenvolver tecnologia nuclear militar sem fins bélicos, somente o Brasil conseguiu avançar até um submarino nuclear. Isso coloca o país em um nível de confiança internacional raríssimo. Afinal, não é qualquer governo
governo que recebe autorização para esse tipo de projeto. Embora o reator seja 100% brasileiro, a ergonomia e o design interno da sala de comando foram inspirados em submarinos franceses da classe Barracuda. São consoles modernos, telas digitais e um layout pensado para eficiência e silêncio. Nada daquele visual analógico de filmes antigos de guerra. O estaleiro, a base e os prédios de apoio ocupam uma área gigantesca, com infraestrutura que parece saída de filme, túneis subterrâneos, docas secas duplas, linhas ferroviárias internas, prédios de montagem modular, áreas de testes restritas e até alojamentos militares. Pouquíssimas pessoas têm acesso a tudo isso. Por razões óbvias, essa parte do programa é cheia de sigilos, mas engenheiros que já trabalharam no sistema afirmam que o sonar passivo nacional está anos à frente do que se imagina. Ele funciona como um ouvido gigante, capaz de captar vibrações tão sutis que seria como ouvir uma gota d'água cair numa piscina, a quilômetros de distância. Pouca gente sabe que existe uma unidade específica responsável por infiltração silenciosa, sabotagem subaquática, resgate profundo e operações especiais no entorno do submarino. Esses mergulhadores passam por treinamentos tão intensos quanto os de forças especiais de outros países. Cada sistema do Álvaro Alberto, desde o casco até o reator, funciona como laboratório. As próximas gerações de submarinos, fragatas e até sistemas de energia podem nascer da tecnologia desenvolvida aqui. Ou seja, o projeto não tem impacto só militar, mas industrial e científico. Submarinos convencionais têm limitações de alcance e autonomia. Com o Álvaro Alberto, a Marinha pode planejar patrulhas que atravessam o Atlântico, monitoram pontos estratégicos, acompanham navios de outras nações e até participam de exercícios multilaterais de alto nível. É literalmente outra categoria operacional. Essas curiosidades não são apenas detalhes legais. Elas mostram que o programa é muito maior do que parece e que o Brasil não está apenas construindo um submarino, está construindo décadas de engenharia e décadas de persistência. Ele é o tipo de projeto que poucos países no mundo conseguem iniciar e quase nenhum consegue terminar. Quando esse submarino tocar o mar pela primeira vez, não será só aço encontrando água. Será a confirmação de que o Brasil entrou em um clube restrito, um clube onde se entra dominando tecnologia, investindo em conhecimento e acreditando na própria capacidade. O Atlântico Sul nunca mais será o mesmo. E o Brasil também não. Porque a partir do momento em que o Álvaro Alberto começar a navegar silenciosamente, o mundo inteiro vai entender. O guardião do Atlântico Sul acordou e está muito bem armado. Nos vemos na próxima Operação Guerra.